Muito bem, meio-dia, 31 minutos em Teófilo Otoni. Doutor Ademir Camilo, boa tarde. Obrigado pela presença aqui na Rede Imigrantes mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e eu acho que você deveria me contratar para... Ô, Rômulo, deveria me contratar para toda quinta-feira. A gente está aqui esclarecendo alguns temas nacionais, os temas estaduais, os temas municipais, mesmo porque quando você coloca esse assunto de reeleição, é um assunto altamente polêmico. Então, a gente sempre tem algo a contribuir, porque ficamos lá durante 14 anos, 4 mandatos, quase 4 mandatos, e esse tema é um tema já antigo, né, Roberto? Perfeito. É um tema super importante, eu acho que é um dos temas mais importantes e que deputados e senadores, e principalmente senadores, não quiseram enfrentar. Muito bem, ainda dentro desse contexto de saúde, a Silvinha Cardoso, ela está ali, ó, parabenizando o Hospital Santa Rosália. Minha mãe e meu irmão ficaram internados aí, foram muito bem cuidados, né? Ela está de Belo Horizonte, acompanha sempre a nossa programação, e nós passamos agora há pouco sobre a certificação ONA, certificado nível 3 excelência, que foi conquistado pelo Hospital Santa Rosália. Recentemente, né? E o doutor Ademir é de lá também, do quadro, né, doutor? O certificado do ONA, ele tem várias etapas, e normalmente a cada ano o exame de acreditação, que significa serviços de excelência em saúde, ele passa por um teste que você pode evoluir ou até pode regredir. Você está na fase 1, 2 ou 3, você pode voltar para 2 ou ir para 4, por exemplo. E fizeram uma festividade ontem, né? Ontem ou anteontem? Foi ontem. Ontem, já com o título de acreditação nível 3. Isso mostra que o hospital, a cada dia, tem uma preocupação maior em prestar um serviço de excelência, mas, sobretudo, entregar uma qualidade muito maior para a população. Então, é sempre bom, e nós que trabalhamos e acreditamos no hospital, é um título que vem mostrar que o nosso serviço é um serviço que é muito melhor na região. Então, está de parabéns todo o corpo clínico e todos aqueles que fazem do hospital, seja da pessoa porteira, a pessoa da limpeza, seja os técnicos, seja os enfermeiros, seja os médicos, e também a direção do hospital, que faz com que todos juntos que fazem um hospital sempre melhor. Meio-dia, 34 minutos, você que está ligando seu rádio agora, mais uma vez recebendo hoje o doutor Ademir Camilo, médico, ex-deputado federal por 4 mandatos, ex-vice-prefeito de Teófilo Otoni, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, experiente político para falar das coisas de nível de Brasil. E já eu quero a opinião dele sobre os 4 meses da administração do Coronel Marinho aqui na cidade de Teófilo Otoni. Antes, porém, doutor, fim da reeleição está em análise na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. O relator está sugerindo aí 2030 como a data da transição, ou seja, fim da reeleição para presidente, prefeito e governador. O senhor é a favor dessa mudança? Está aí na tela, né, o senador Marcelo, lá do Piauí, né? Exatamente, Marcelo Castro. Marcelo Castro foi deputado junto comigo. Então a gente conhece muito ele, mas ele é o relator. Eu queria dizer para todos que, primeiro, eu tenho a minha opinião pessoal, obviamente, e eu sou contra o que estão se dizendo lá na CCJ. Mas, mais por dificuldade, e é por isso que está no Senado, é mais por dificuldade de entendimento dos senadores. A grande maioria quer que aumente de 8 para 10 anos. E isso, é por isso que eu sou contra, eu acho que um mandato, tanto de senador como de deputado, ou deputado estadual, ou mesmo até de vereador, ou mesmo de prefeito, todos os agentes políticos deveriam ser 6 anos sem reeleição. Sem reeleição. E para o legislativo, 2 e no máximo 3 reeleições. Então isso dá ou mostra uma oxigenação do parlamento. Você poderia, um certo tempo, você sair e voltar, mas consecutivamente poderia ter só 3 mandatos. E fim da reeleição, principalmente para o executivo. Você fazer 6 anos, que é a minha proposta, e quando estava lá tive até emenda sobre isso, era que você daria um tempo necessário. Veja
rapidamente aqui um exemplo do que acontece ou está acontecendo com o nosso município. Até esse momento, a gente não viu ainda nenhuma progressão, porque muitas vezes demora você aprender, você não sabia, você não fez um planejamento, você prometeu mais do que devia, e quando a situação é na prática, ela é muito mais difícil. Dizia antigamente, e das pessoas que marcaram história no nosso cenário estadual, foi o governador Aécio Neves, e ele dizia que os 2 primeiros anos, né, Roberto? Sim. Era para você arrumar a casa, e os 2 segundos anos, os 2 últimos, seria para você fazer as suas grandes obras e deixar um grande legado para o Estado, para o município, enfim, da sua administração. Ele falava também, eu gostava e aprendi isso, ele falava assim, ó, quando você olhar no retrovisor da história, né, quando você olhar no espelho, você vai ver que deixou alguma coisa de bom para a população. Então, isso tem uma importância muito grande, mas mais do que 6 anos, o que a gente vê hoje, e infelizmente, cada dia fica mais difícil a pessoa entrar para disputar um cargo, porque o que importa é o PIX. Se não tem o PIX, não vai se eleger. Então tem deputado estadual que se elegeu, que gastou em torno de 9, 10 milhões. Dizia que um deputado que é dono de supermercado gastou 40, 50 milhões, sendo que você só pode gastar em torno de 2 milhões e 400, que foi da última vez o valor máximo de gasto. Mas na realidade, na prática, não é assim. E na prática não está sendo assim. Então, se você não tiver o PIX na frente, você não vai se eleger. Aqui em Teoflotone, você acha que teve alguém que gastou mais de 5 milhões, doutor? Mais de 9 milhões, né? Então, só você vê as pessoas que trabalhavam, e todas as pessoas eram pagas. Então, isso não mostra, não tem a representatividade, e as pessoas não cobram dos seus eleitos porque recebeu. Então, isso está fazendo com que eu sempre fui a favor, e tem lá, e assim, o bom da história de você ser alguma coisa é porque está lá escrito, né? Quando a gente fala que colocou a emenda, quem procurar lá, se colocou a emenda de 6 anos, está lá, né? O fim da reeleição, com esse mandato de mais de 3 anos, só 3 vezes para deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, e não ter reeleição para o executivo. Mas também a gente colocou lá que não poderia e teria que acabar com a propaganda expressa. Então, se quer santinho, você tinha que acabar, porque hoje você tem o mundo virtual, e o mundo virtual você não gasta nada, né, Roberto? Não gasta nada, ou muito pouco. Você faz um impulsionamento aí de qualquer coisa que você quiser na internet com R$10, né? Não sei quem entende mais do que perfeito. eu. Você não pode contratar nenhuma pessoa. Então, você não teria esse gasto, com certeza. O fundo eleitoral e o fundo partidário poderia diminuir ao máximo, para que a gente pudesse ter uma campanha igual. Então, hoje, muitas vezes, é uma campanha de rico, né? De rico, a pessoa gastasse milionário. Aí você melhorou, né? Que você conhece. Então, isso faz com que a gente não tenha efetivamente uma boa cobrança por parte dos eleitores. Comprei, paguei, meu amigo, ó, tchau. Muito bem, 12h40, o doutor Ademir traçando aí, né, falando a respeito do fim da reeleição para presidente, prefeito e governador. Mas é um avanço, viu? Um avanço, como eu disse, sempre o empecilho é no Senado. Você imagina um senador ficar 10 anos, e a grande maioria, o Marcelo Castro que está aí na tela, acho que está dando para ver na tela aí, né? O Marcelo já deve estar lá com 78. E ele queria 10. Ele quer 10. Você imagina, 78 mais 88 é muita coisa. Então, você imagina que eu acho que o Marcelo agora vai ser reeleição dele. Né? O final já de 8 anos, o ano que vem. Então, ele vai ter que ser reeleito. Mas reeleito mais 10 anos são 18 anos numa pancada só para o Senado. Então, eu acho que é muito tempo. Apesar que o Senado... para as pessoas que não conhecem, é lógico que tem a iniciativa das suas leis, todo mundo pode propor, uma pessoa do povo pode propor lei, mas o Senado sempre foi, e constitucionalmente era a casa revisora.
revisora dos bons projetos que seriam execuíveis. Então, isso dá a oportunidade de ter uma pessoa muito mais madura para ter esse discernimento e, obviamente, ter uma legislação muito melhor para todas as pessoas, já que um deputado federal e um senador cuida basicamente do Brasil, não cuida só do seu estado e nem só do seu município. Então, acho que tem um grande ganho e espero que evolua rapidamente para que o Brasil não possa ter eleição. A eleição custa muito caro. Roberto, você imaginar que você tem um tribunal específico, um tribunal regional eleitoral e um tribunal superior eleitoral. O gasto, só para ter uma ideia, que teve uma briga entre esquerda e direita, né? Entre PT e PL, no sentido do voto expresso. O voto expresso era 1/3 do valor do que recebe hoje o Tribunal Superior Eleitoral. Então você vê que foi uma briga muito mais financeira e uma briga política para o futuro, que é o que está acontecendo agora, do que efetivamente uma verificação. Se eu falo alguma coisa aqui, a pessoa vai ver se é verdade ou não. É simples. Hoje tem lá a internet, você puxa, né? Então, o voto impresso serviria para isso. Mas quero aqui ressaltar que é um grande avanço e, mesmo que fique 10 anos e que não tenha reeleição e que as eleições sejam coincidentes, já é um ganho enorme para o país. 12:42, ligou o rádio agora. Hoje comigo mais uma vez o doutor Ademir Camilo, médico, ex-deputado federal por 4 mandatos e hoje falando sobre eleições em nível de Brasil e também aqui de Teoflotone. Vai falar a partir de agora sobre a administração municipal. Sempre que quando ele vem aqui ele faz algumas ponderações, muita gente gosta, outros xingam ele, inclusive nas redes sociais, quando é colocado o corte lá, mas o doutor Ademir, ele não foge à raia, ele vem sempre aqui emitir opinião, né? Exercer aqui o seu direito de cidadão teoflotonense, falar do que está vendo, do que está errado, sugerindo, inclusive, aqui, dando sugestões do que pode ser melhorado. E aí, doutor, são 4 meses já do governo do Coronel Marinho. Qual a avaliação o senhor daria alguma nota? Teria uma nota de 1 a 10 aí para dar para o governo? Hoje são dia 8, então nós já estamos há 126 dias, né? Perfeitamente. 126, que teve aí dia 28, não, teve hoje é 127, acho que é 127 dias. E a gente teve aqui poucos dias atrás, há 3 semanas, não é isso, Roberto? Isso. 3 semanas, nessas 3 semanas, a única novidade que a gente tem é que amanhã, de acordo com o noticiário, amanhã vamos ter uma formatação para os futuros 3 anos e pouco, que já passaram aí 4 meses. Então, nós temos aí só 3 anos e 8 meses do governo Coronel Marinho. Ele detalha nos posts, pelo menos, da imprensa, de que vai em todas as áreas, não é isso? Todas as áreas. Ele vai traçar metas para a cidade de Teoflotone. Mas veja, senhores, tem hora que, assim, dá tristeza. É lógico que a gente tem que ter paciência, calma, mas se a gente imaginou 3 meses que antecederam a eleição anterior. Então ficou 4 anos planejando para ser prefeito. Veio a eleição, ficou e discutiu com a população e prometeu, ganhou a eleição, veio governo de transição, ficou aí mais 3 meses se preparando para tomar posse, e agora mais 4 meses, e agora que vai falar como é que vai ser o governo. Então, tem coisa que, assim, a prefeitura precisa andar. Você pega uma máquina andando, você não pega uma máquina parada, você pega uma máquina andando e tem que fazer ela desenvolver. Então, nessas 3 semanas que a gente veio aqui, não teve nada de novidade, a não ser ter visto que estava no Congresso, que estava viajando, e não tem nada, né? Estão sabendo agora que o ex-superintendente regional e ex-administrador do hospital vai ser o adjunto da saúde. Você já entrevistou o doutor Leonardo? Ainda não, doutor. O doutor Leonardo, ele falou comigo que ia tomar posse a semana passada como adjunto.
visto que até o vice-prefeito criticou aí de forma quase que assintosa, né? A saúde de Teoflotone, faltando as coisas básicas. Básicas. Então, você mostrar que está fazendo uma cirurgia lá no Raimundo Gobira, mas ainda falta o básico, tem alguma coisa que está errado. Você não pode fazer uma cirurgia especializada se o básico você não resolveu e que deveria começar desde o primeiro dia. Então, está muito difícil. Eu estava conversando com meu irmão e ele, Ademir, você para de falar. Não, assim, quem cresceu, né, e teve quase tudo na vida, eu só não fui prefeito da cidade, mas o resto eu já fui tudo. Então, aqueles que não gostam é porque, efetivamente, eu já falei isso aqui, falo, tem alguns que não gostam porque tá mamando. Infelizmente, tá mamando. Tem outros que queriam mamar e não estão mamando. E tem outros que não gostam de mim, isso é simples. E tem gente que é oposição. Então, tem coisas que a gente tem que diferenciar, mas eu sempre digo e reafirmo, a gente tem que contribuir, eu contribuo para isso. Eu contribuo porque eu trabalho na Rede SUS, eu tenho a experiência necessária, mas, sobretudo, me coloco sempre à disposição. Então, vamos discutir um planejamento estratégico para a saúde? Agora, eu não vou lá, além de me oferecer para poder ajudar, eu não vou lá pedir pires na mão, porque eu não quero nem preciso de emprego. Você já me perguntou aqui se você queria ser secretário. Eu falei, não vou. Não é que eu não quero, não, eu já nem vou. Né? Acho que tem pessoas, tem ideias, e a gente pode colaborar com ideias. Então, de forma muito simples, né? Eu assisti uma entrevista lá do centro, e aí você podia fazer de novo lá, viu, Robertinho? Lá da Casa da Mulher, a enfermeira falando que um DIU na rede privada custa de 2 a 3 mil reais. Não sei se você viu isso. Né? Na rede privada, junto do vereador, o vereador Ota, ele foi lá e fez uma entrevista que tem DIU gratuito. Sempre teve. Um momento ou outro, né? Interrompe, mas começa de novo. Mas, na rede privada, 3 mil reais, ó, doutora, manda para mim pela metade que eu estou colocando também, entendeu? Então, não é verdade isso, não existe essas coisas. Você não pode majorar as coisas para achar que está fazendo o bem. Você tem que fazer o bem para receber também o bem. Então, quem é servidor público tem que encarar, seja na função pública ou concursado, no estrito a palavra maior de servidor é de servir, é de atender cordialmente, enfim, atender a população com tudo que ela merece, com qualidade e com bom atendimento. É isso que a gente tem que entregar para a população, mas isso a gente não está vendo. A gente está vendo algumas vezes, e ontem um médico falava comigo, a única coisa que eu vi ainda foi aquilo que você falou, Ademir, é só pintando o meio-fio, ou de vez em quando tira o vermelho e põe o amarelo. Nem o marinho não pôs, né? Você já viu de algum azul marinho? Não, não, só viu azul. Doutor, você viu? Azul, só vi foi amarelo. Nas pontes, né? Ponte já está azul? Os corrimões de pontes estão azuis. Não vi ainda não, então estou desatualizado. 12h49, já o doutor Ademir volta para falar mais, né? Ele que está com a língua afiada, está podendo aí, né? Colocar aqui o seu ponto de vista, ele que tem toda a legitimidade do mundo, experiência, e acho assim, né? Me perdoe, Roberto, o cara me perguntou isso. Eu tenho legitimidade porque eu me propus a discutir um plano estratégico e fui candidato, tive coragem de ser candidato. E tem gente que não tem nem coragem, né? Você ter coragem, você ter um partido e colocar seu nome à disposição. Uns vão criticar, outros não votam, outros têm voto, outros não têm. Isso não tem nenhum problema. Mas a gente colocou o nosso nome e eu tenho autoridade porque conheço e gosto da minha cidade, onde eu nasci. Eu quero sempre ver ela muito melhor. Muito bem, daqui a pouquinho eu quero que ele comente sobre a questão da falta de ambulâncias nos distritos. Até hoje não foi resolvido o problema e há muitos questionamentos nesse sentido. Já quero ouvir a opinião do médico Ademir Camilo a respeito dessa situação, tá certo? 12h50, vamos ao apoio cultural bem rapidinho, meu amigo Davi José. E a gente já volta na sequência para ouvir essa resposta e outras mais do doutor Ademir Camilo a respeito do momento administrativo aqui na cidade de Teoflotone. Eu volto já.
Transportar pessoas não é somente levar de um lugar para outro, é muito mais que isso. É acreditar na melhoria da qualidade de vida das pessoas, é participar de importantes campanhas que movem a economia da cidade, participando diretamente de ações sociais que refletem mais segurança, mais saúde, inclusão social, mais cultura e educação. Transportar pessoas é investir permanentemente em treinamento profissional e em um bom ambiente de trabalho e estar atualizado para gerar mais conforto e praticidade ao passageiro. E tudo isso é apenas um pouco daquilo que consideramos o mais importante investimento, a sua satisfação. Viação Vale do Mucuri, transportando você. Há mais de 30 anos, o Grupo Pedreira Matá é referência em matéria de construção. Compromisso, qualidade, agilidade nos tornaram líderes de mercado. Temos brita, pedra amarroada, areia industrial, concreto, asfalto e argamassa estabilizada, tudo com máxima qualidade para pequenas e grandes obras. Nossos rigorosos testes de qualidade garantem durabilidade e resistência e ainda a entrega mais rápida da região. Seu pedido chega em até 24 horas. E lembre-se, se tem Grupo Pedreira Matá, você pode confiar. Rede Imigrantes é muito mais TO. Hora certa, meio-dia, 52 minutos em Teoflotone, até às 13 horas, o nosso Jornal Imigrantes, hoje com o ex-deputado federal, doutor Ademir Camilo, por 4 mandatos, viu, gente? Que ele foi deputado federal, ex-vice-prefeito, secretário de saúde de Teoflotone, presidente da Câmara, vereador, enfim, tem muita experiência para tecer comentários políticos aqui, não só aqui, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sobre as ambulâncias que eu falei com o senhor, que há muitos questionamentos, que ainda, com 4 meses da nova administração, não tem ambulâncias nos distritos, doutor. Como é que o senhor avalia isso? O que é que pode ser feito para ajudar esse povo da zona rural? Eu disse aqui, numa entrevista, Roberto, que o Marinho vai carregar nas costas aquele absurdo que ele fez com o Bom Samaritano. Uma coisa totalmente descabida, desnecessária, e ele vai carregar isso para o resto do mandato dele. Muito mal feito. E você dizer que parece que 2 vereadores, eu assisti duas intervenções assim mais enfáticas de 2 vereadores cobrando da prefeitura as ambulâncias. Aí colocaram as ambulâncias e não colocaram os motoristas. E pasmem a todos, são 127 dias de governo. Então você tem mecanismo, eu já disse isso, você tem mecanismo de contratação, você tem mecanismo de compra, né? Um carro para o distrito, quando eu fui deputado, eu dei para a então prefeita Maria José, entreguei lá na praça pública, eu entreguei 8 Unos, você lembra, Roberto? Você foi lá, a gente colocou os Unos. Depois a gente colocou lá a Patrol, que entregou na porta da prefeitura. Os tratores, a gente entregou na porta da prefeitura porque a gente não era bem-vindo na prefeitura, mas a gente entregou, mesmo na oposição e mesmo algumas pessoas dizendo que a gente não fez. A gente entregou em mãos o cheque de 1 milhão para a reforma lá do mercado para Maria José. Então, foi dessa forma que a gente fazia. E a gente entregou esses 8 carros para os povoados e para os distritos de Teoflotone. Então isso é muito simples e a gente contava e contou com a parceria da comunidade, porque sempre teve os líderes, né, dos distritos e dos povoados e a gente deixou junto da associação aquela época. Então você imagine em 2006, 2008, 2012, a gente entregou, acho que foi isso, 2012, entregou os carros para a Maria José, a então prefeita da cidade. E a comunidade, sempre a comunidade de Teoflotone, a zona rural, muito bem organizada com as suas associações, sempre ajudou. Então, imagine que tinha carro, não tem motorista, agora não tem nada. 128 dias. Marinho, dê uma atenção especial, Marinho, por favor. Olha, a população da zona rural, e eu também falo muito isso, é igual à da cidade. Tem os mesmos direitos. E olha que esse direito de ir e vir já era ruim com as estradas. E não ter
a condução e agora não ter o motorista, olha, faz um processo seletivo rápido para contratar. E não são, você imaginar, nós somos 4 distritos, né? E mais povoados. E mais os povoados. Então, talvez aí 8 a 10 motoristas seria a solução rapidamente. Uma lei autorizativa da Câmara que pode ser mandar hoje, reunir amanhã, votar depois da manhã e depois mais um dia se publicar. E efetivamente um gasto muito pequeno para uma atenção especial para a população. Então, se o seu corpo jurídico ou você não quer enfrentar o problema, mas 128 dias, espero que amanhã, né, eu vou estar assistindo, lógico que eu vou gravar primeiro, né, para assistir tudo aquilo que vai se falar desse novo planejamento para ter o Flotone, já que você prometeu. Eu não vi ainda, tem a Bolsa Atleta? Não. Não? Tem comida de graça para todo mundo? Não. Também não. Então, você imagine que teria Bolsa Atleta para a zona urbana e para a zona rural. Teria comida para a zona urbana. Se não está tendo na urbana, você imagina, vai chegar na rural? Se nem os motoristas, Roberto, não tem, como é que vai chegar a comida lá para aqueles que precisam na zona rural? Então, olha, o vice criticando da forma que está, da forma que ele disse. O governo assim não tem boas perspectivas para frente, a não ser a gente esperar amanhã e com certeza, se tiver muita coisa boa, nós vamos aplaudir. Se precisar da gente, a gente vai ajudar. Mas até agora o momento primeiro que a gente não foi convidado. Segundo, né? Eu não sei por que não foi convidado, mas não foi convidado. Mas até agora não tem nada a comemorar, a não ser o leite que veio do governo do estado, não é isso? Ou tem a prefeitura? A prefeitura está dando alguma coisa ou só? Foi Mesa Brasil, né? Um programa associado aí com só cadastrar, o governo do estado. Não é isso? Exatamente. A prefeitura é só cadastrar e distribuir. Perfeitamente. O resto não gasta nenhum dinheiro. Nada. Então não tem nenhuma despesa. Então veja que usar os programas é muito bom. Quando você usa o programa, melhora o programa e amplia o programa. Né? Quantas e quantas cidades têm incentivo para construção, tem incentivo para telha, tem até bolsa complementação municipal. E tem o Flotone, nada. Se você pegar os eventos da cidade, até agora não tivemos. Eu falava que o outro era muito festeiro, falava que o outro era tranca-rua. Está trancando a rua do mesmo jeito, não é? Então é Coronel Marinho tranca a rua. Eu até disse, estava brincando e também não me chamaram, e eu não sei porquê, eu sempre ia lá no outro programa. Mas agora o secretário de Cultura nunca mais me chamou. E é ele que está trancando a rua. Ô, meu amigo, você sabe que eu gosto de você, mas você que está trancando a rua, né, junto com o secretário de eventos, eu não sei nem sei o que é, não, porque está trancando a rua da mesma forma, sem, e é por isso que eu digo, que a gente tinha uma proposta, e sou a favor, hein? Sou a favor de trancar a rua, porque você tem alguns eventos, o centro da cidade é histórico, mas você tinha que liberar as laterais. Não pode ter aquele tanto de carro, né? E agora, assim, para aflorar tudo, parece que vai revogar, ou pelo menos estão falando aí nas redes, que vai revogar o convênio com a Polícia Militar, não é isso, Alberto? Não, mas creio que não vai revogar, doutor. Pelo menos foi um pleito aí. O tempo está estourando, doutor. Óbvio que a gente vai daqui pouco tempo trazê-lo de volta aqui para dar sequência nas suas ponderações, porque são ponderações pertinentes no que diz respeito a falar o que o povo está querendo falar aqui através da Rede Imigrantes. Obrigado pela presença e até um próximo encontro aqui pela Rede Imigrantes, doutor. Eu agradeço, mas eu queria depois me chama aí para falar dessa revogação. Isso é importantíssimo. Mas me coloco aqui à disposição. Você assinar um convênio e desassinar um convênio é algo lamentável para a cidade. Mas muito obrigado, um bom dia a todos, um bom final de semana. E não poderíamos esquecer um feliz Dia das Mães para todas as mães, não só de Teoflotone na zona urbana, mas zona rural, mas todas as mamães do Brasil, especialmente para minha mãe, Dona Maria José.